Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sr. Presidente, as senhoras deputadas e os senhores deputados. Dizer que a pandemia da Covid-19 veio demonstrar a necessidade, há muito defendida por nós, de se proceder a avanços e a clarificações de competências em matéria de autonomia e de regiões autónomas. Esta nova realidade que enfrentamos, do Covid-19, pôs a nu as fragilidades existentes fruto de uma repartição de competências entre o Estado e as regiões autónomas que ainda não é suficientemente clara do ponto de vista constitucional ou então, como se verifica no caso concreto, completamente omissa, tendo sido ultrapassada pela realidade e pela prática, como passaremos a descrever. Estamos perante uma situação que requer uma previsão constitucional urgente e que demonstra bem aquilo que defendemos com o projeto de revisão que apresentámos. Não faz qualquer sentido rever a Constituição, deixando as regiões autónomas de fora ou relegando as suas matérias para um momento posterior, como querem fazer alguns. As matérias das regiões autónomas são matérias importantíssimas que se entrecruzam com outras bastante relevantes, como é a do caso em apreço do estado de emergência. Se há matéria que demonstrou justificar uma alteração à Constituição, é precisamente esta da pandemia e da necessidade de se atribuírem competências aos executivos para lidarem com ela, nomeadamente aos regionais, como veio a acontecer na prática e que se revelaram fundamentais e imprescindíveis para o sucesso do combate ao Covid-19 na Madeira e nos Açores. Esta necessidade de clarificar as competências das regiões autónomas na sequência da pandemia é, ao nosso ver, razão mais do que suficiente para incluir as matérias que digam respeito à Madeira e aos Açores neste processo de revisão. E vem deitar por terra a teoria de alguns que este não é o momento certo para rever a Constituição no que às regiões autónomas diz respeito. Para nós, esta é uma oportunidade que não pode ser perdida para se procederem às clarificações e aos avanços que são imprescindíveis para o aprofundamento da autonomia regional e que envolvem a extinção do representante da República, entre outras matérias importantes. Aliás, conforme passaremos mais à frente a explicar, o Covid-19 vai também reforçar a urgência, também há muito defendida por nós, da extinção do representante da República e da atribuição das suas competências desde a revisão constitucional de 2004, muito residuais, ao Presidente da República. Mas vamos à nossa proposta, à proposta do PSD relativamente ao número 9 do artigo 19, que se insere neste espírito autonomista e que pretende ultrapassar os constrangimentos da ordem constitucional que foram suscitados na pandemia relativamente às competências dos governos regionais em matéria de execução da declaração do estado de emergência. Com a nossa proposta, que foi reforçada pela recente experiência dos estados de emergência no contexto da pandemia da Covid-19, esclarece o seguinte, que a execução da declaração do estado de emergência é assegurada nas regiões autónomas pelo Governo Regional no quadro das competências dos serviços regionais dela dependentes. A nossa proposta é importante porque vem preencher uma lacuna que existe na nossa Constituição. A nossa lei fundamental é omissa em relação a quais os órgãos competentes para executar o estado de emergência, concretamente nas regiões autónomas, limitando-se a referir que a declaração do estado de emergência confere às autoridades competência para tomarem as providências necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. Consideramos que a Constituição deve designar de forma explícita que os órgãos responsáveis pela execução do estado de emergência nas regiões autónomas são os governos regionais. Esta densificação e clarificação do sistema de atribuição e repartição de competências dos órgãos constitucionais deve resultar obrigatoriamente do foro constitucional, tal como prevê a nossa proposta. A lei ordinária não pode atribuir competências que não resultam expressamente da nossa lei fundamental. Referi também que, curiosamente, o Partido Socialista também defendeu em 2012, secundarizado por um parceiro da autoria da Assembleia da Região Autónoma dos Açores, que a execução do estado de emergência nas regiões autónomas passasse a ser apenas da competência dos governos regionais. A proposta de alteração do Partido Socialista apresentada à alteração do regime de estado de sítio do estado de emergência de então foi fundamentada da seguinte forma, que passo a citar. Quando a lei for aprovada, o representante da República detinha poderes administrativos na matéria porque representava o Governo da República nas regiões autónomas, o que já não se verificava.
A nossa proposta resolve também o problema, há muito apontado pela doutrina, da inconstitucionalidade da situação vigente. Em causa, a atribuição por uma lei ordinária, a que referimos do regime do estado de sítio e de emergência, da densificação do Estatuto do Representante da República, alocando-se competências que não resultam explicitamente da Constituição. Neste momento, decorre da lei ordinária serem os representantes da República os titulares da competência para a execução do estado de emergência nas regiões autónomas, devendo exercê-la em conformidade com as orientações do Governo e em cooperação com os governos regionais. Depois da revisão constitucional de 2004, esta é uma opção duvidosa e que a experiência prática, conforme referimos da pandemia, demonstrou ser completamente desadequada. Aliás, foram os governos regionais que assumiram na prática essas competências e que revelaram ter os meios e a capacidade para executar o estado de emergência nos territórios insulares. Os dois representantes da República... É para dividir, não é? Com o Paulo. Então. Sim, eu peço alguma consideração, uma vez que esta matéria é bastante importante e não falamos ainda sobre as regiões autónomas, só vamos falar daqui a alguns meses. Mas sim, Sr. Presidente, se me permitir concluir a minha intervenção... Sim, está bem, eu permito. Agora muito bem. Que ver. Os dois representantes da República revelaram uma inércia que é considerada inclusivamente pela doutrina como um caso de renúncia concertada às respectivas competências e que tem implicações jurídicas e políticas a que ninguém pode ser indiferente. Por outro lado, também queria aqui referir a análise dos trabalhos preparatórios do regime do estado de sítio e de emergência, que também nos facultam alguns dados que sustentam a nossa proposta. O parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre os projetos de lei relativos ao regime de 5 de junho de 1986, refere que a Comissão entende que deve ser ponderada a inclusão do diploma a elaborar de normas que acautelem o peculiar Estatuto das Regiões Autónomas. Por outro lado, os dois parceiros dos órgãos de governo próprio, já na altura, opuseram-se à atribuição de competências de execução ao Ministro da República. O parecer do Governo Regional da Madeira, de 26 de junho de 1986, refere o seguinte, que passo a citar. A proposta do Governo da República, em apreciação, pretende reduzir os presentes dos governos regionais à mera situação de cooperantes de medidas a serem executadas pelos Ministros da República ou pelos comandantes-chefes. Tal solução é flagrantemente inconstitucional porque, verificadas as referidas circunstâncias, pretenderia subordinar nas áreas de competências e dos meios dos governos regionais à direção de uma outra entidade e reduzir os presentes dos governos a assessores desta. O parecer do Governo Regional dos Açores, de 27 de junho de 1986, refere o seguinte, que na execução do estado de emergência, os governos regionais não poderão ser relegados para um segundo plano. Nem se pode confundir com as futuras regiões administrativas, nem muito menos com o poder local, sob pena de se estar perante a subvaloração total das autonomias democráticas. Existe também, por outro lado, e para concluir, uma questão, que é a questão da inconstitucionalidade da execução pelo representante da República, que iremos agora abordar. O representante da República não é, nos termos da Constituição, titular de competências que correspondam ao exercício da função administrativa. Atualmente, as funções de representante da República reduzem-se, como sabemos, a meras funções de representação do Presidente da República, a atividades cerimoniais, de controle do mérito e de controle da constitucionalidade e da legalidade de diplomas regionais. Funções que correspondem exclusivamente ao exercício da função política stricto sensu. O representante da República não é um representante do Governo com funções administrativas, não integra a administração central desconcentrada, ao contrário do que sucedia com o governador civil, e não responde politicamente perante o Governo. O que significa que há um claro desfazamento do que está previsto no regime do estado de sítio e do estado de emergência, em relação às funções que são atribuídas ao representante da República, com a omissão que já referimos que resulta da nossa Constituição em relação a quem assume estas competências. Mas pior, consideramos que são atribuídas ao representante da República competências na lei ordinária que são correspondentes ao exercício de uma função do Estado diversa daquela que a Constituição, neste momento, fruto das sucessivas revisões constitucionais, determina ao representante da República. Por outro lado, o representante da República também não dispõe de especialização técnica ou de competências de direção sobre serviços que lhe permitam atuar e dos instrumentos necessários para o fazer em relação a esta matéria. Nos termos do Estatuto atualmente em vigor do representante da República, o mesmo dispõe apenas de um gabinete e de um serviço de apoio administrativo,
de entre as suas competências de direção, conta-se apenas o poder de determinar a divulgação de comunicados e, em termos de atos que pode praticar, a Constituição e a lei apenas prevêem a aprovação de decretos. Verificando-se assim que o representante da República não tem o perfil adequado ao exercício destas funções de execução nos estados de emergência, não exerce poderes de ação, não exerce poderes de superintendência ou de tutela sobre a administração central periférica sediada nos territórios insulares, nem sobre a administração regional, o que não lhe permite mobilizar os meios, nem mobilizar os recursos humanos com o conhecimento e com a diligência que se impõem. Ademais, também verificamos, e é bom também que fique devidamente relembrado, que a experiência também o que revelou no estado de emergência é que nenhum dos dois representantes da República quis praticar nenhum ato, se bem que também consideramos que não tinha competência para tal, mas não quis praticar nenhum ato do estado de emergência, o que, conforme referi, pode ser entendido como uma renúncia das competências que eventualmente teria. Concluímos no sentido da premência e da importância da nossa proposta para fazer face aos constrangimentos jurídico-constitucionais e aos constrangimentos práticos que foram verificados na Covid-19 e que justificam que sejam atribuídas e consagradas na Constituição competências aos governos regionais para executarem as declarações do estado de emergência.